É, amigos, falador passa mal e Lamine Yamal falou demais e fez muito pouco. Análise de El Clássico Real Madrid vs Barcelona, partida que terminou em 2-1 pro Real Madrid, com gol de Jude Bellingham e Kylian Mbappé. E o Barcelona fez um gol com Fermín Lopes. Acho que esse jogo aqui, ele abre, né, essa disputa finalmente entre Xabi Alonso e Hansi Flick, que todo mundo tava meio curioso pra ver como é que seria, e hoje saiu um vencedor. Foi no estádio do Real Madrid, ok? Foi no Santiago Bernabéu, ainda vai ter um jogo no estádio do Barcelona e a gente vai ver quem é quem lá. Mas por enquanto o Real Madrid sai na vantagem nesse duelo aí. Eu acho que o Real Madrid não foi pouco superior hoje, ele foi muito superior, porque ele poderia ter feito mais. Vamos entender como é que esse jogo aqui rolou, vamos entender como é que o Real Madrid foi tão dominante. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E particularmente, cara, eu tinha uma expectativa de vitória total do time do Real Madrid, ok? Eu não esperava que o Barcelona fosse ganhar. Eu achava que o Barcelona, talvez, em um cenário onde todo mundo entra muito bem em campo, ele poderia, né, sair com um empate. Era meu melhor palpite pro time do Barcelona, porque o Barcelona vem com alguns desfalques pra essa partida. Acho que o principal nome que a gente pode notar é o nome de Rafinha, que tá fora do jogo, né? O brasileiro não tá disponível pra partida, então o Barcelona, ele tem este como grande desfalque. Vocês podem falar de alguns outros nomes, mas eu não acredito que tenha esse impacto todo diferente hoje em dia pra alguns desses nomes. Mais pra frente a gente conversa um pouquinho sobre eles. Mas basicamente é isso, cara. Eu esperava uma vitória pela vantagem de estar em casa e também por causa dos desfalques do time do Barcelona. Acreditava que o Barcelona não poderia fazer muita coisa contra. Eu já tinha dito aqui no canal que este duelo ficaria bem mais balanceado do que na época que estava com Carlo Ancelotti sobre o comando do Real Madrid, porque o treinador do Real Madrid atual, ele tem uma proposta que vai na casa do que o treinador do Barcelona faz também, então eles vão jogar com o mesmo tipo de futebol, digamos assim, futebol moderno, né? E ele consegue também variar bastante pros duelos, né? Isso é uma coisa que ele demonstrou dentro da Bundesliga, quando ele enfrentou, por exemplo, o Bayern de Munique, quando o Thomas Tuchel estava sob o comando. Tuchel, costumeiramente, quando enfrenta o principal adversário da liga, o cara que vai disputar o título com ele encara a partida como mata-mata, então ele prepara o time dele pra enfrentar aquele clube. E quando ele vai pra esse duelo direto contra Tuchel, ele monta uma estratégia e ganha de Tuchel, cara. E ali a gente já fica claro como é que ele encara nesses adversários mais fortes. Ele encara como mata-mata. Ele monta estratégias, às vezes dá certo, às vezes dá errado, como ele perdeu há pouco tempo pro Atlético de Madrid, mas hoje eu diria que ele se sai vitorioso como treinador e como estratégia que foi pra campo. Ele abriu mão de alguns princípios, eu já tinha falado anteriormente aqui no canal que Xabi Alonso não depende muito desses princípios, até por isso eu não o coloco como técnico guardiolista nem nada do tipo. Ele só utiliza o futebol moderno pra aplicar a ideia dele. Não depende de formação, não depende de nada, e hoje ele executou muito bem. Eu acho que hoje rolou até uma segunda vitória do time do Real Madrid. Por quê? O time do Real Madrid no fim do jogo conseguiu algo que é muito bom, questão de duelo de pontuação, que foi a expulsão de Pedri. Pedri foi expulso, então ele não vai estar disponível aí no próximo jogo, o que pode prejudicar muito o time do Barcelona e ele perder uma pontuação, porque Pedri é um pilar do time. Sem ele em campo as coisas não executam da maneira que deveria ser. E o jogo teve até pênalti perdido de Kylian Mbappé, né? Mbappé não fez a melhor das partidas, apesar da partida dele ser interessante. Mais pra frente a gente fala sobre o que foi interessante de fato. E realmente, cara, a gente vê que tem um claro favorito aqui. Quando a gente olha para estatísticas principalmente, só tem uma única vitória que o Barcelona teve em campo, que é na posse da bola. O Barcelona tem 68% de posse de bola contra 32% do time do Real Madrid. Só que quando você vai bater o olho em XG, a gente tem 3.60 pro Real Madrid contra 1.3 do time do Barcelona. Grandes chances 4 contra 2. Finalizações 23 contra 15. E eu diria que as finalizações do time do Real Madrid foram muito mais significativas, não só em volume, como também na qualidade delas. Realmente elas foram muito paradas ali no limite, ou por uma grande atuação do goleiro deles, né, que eu nem esperava muito por isso. E também eu diria que houve um time que objetivamente executou melhor a ideia, que foi o time do Real Madrid. Então, é uma vitória muito justa. Mas agora a gente vai tentar entender como é que ela aconteceu de fato. Primeiro a gente tem que passar pela formação. Bom, cara, eu normalmente não uso muito SofaScore para olhar a formação, mas hoje eu vou utilizar porque eu acho que ele exemplifica bem. Normalmente em outros sites as formações são diferentes e também as notas são diferentes. Eu prefiro a nota do SofaScore só para deixar claro. Eu acho que a nota de alguns outros sites consideram fatores diferentes, que eu não acho justo e muitas das vezes até me parece meio bugado. Eu acho bastante justo as notas do SofaScore. A gente tem no Real Madrid um 4-1-4-1 contra um 4-2-3-1 do time do Barcelona. É claro que a execução do Barcelona não tá no 100% porque tem alguns desfalques. Quando a gente olha aqui para os desfalques, fica claro, né, quem realmente tá em desvantagem. E com toda certeza é o time do Barcelona. Eles perderam os dois goleiros de maior nível, né, que poderiam ir para campo, que é Juan Garcia, que tá jogando muito bem, e Marc-André ter Stegen. O centroavante principal também não tá disponível. Eu não acho que é uma grande coisa, porque Lewandowski não tá numa boa fase, então se eu dissesse isso aqui, eu estaria mentindo pra caramba. Lewandowski está em queda de rendimento na carreira, né, 37 anos, não tá mais no mesmo nível do passado. Tem outros jogadores também que não estão em boa fase, ou que não fazem nenhuma diferença, né, até por isso insisto tanto no Gavi sendo vendido, né, muita gente não entende, mas é porque realmente não faz tanta diferença. E não é por ele ser um mau jogador, tem muito torcedor do Barcelona que acredita que eu falo
falo isso vindo do lugar onde eu tô criticando o jogador. Não, cara, ele só não tem encaixe com o treinador, cara, é só isso. O treinador não vai tirar o 100% dele. Com o valor que ele tem hoje, o Barcelona poderia conseguir algumas coisas interessantes. Mas fica pra outro vídeo isso aí. E aí a gente tem aqui, né, Rafinha, desfalque que importa, e Christensen também, ele não é o principal ali do elenco. De fato, ele perdeu muito espaço aí com a chegada desse treinador. No caso do time do Real Madrid, não tem nenhum desfalque significativo. A zaga deles continua muito bem sem Rudiger. Alaba nem se fala, né? Eu acho que ele só tá ali ganhando um alto salário. Assim, o 4-1-4-1 do Real Madrid, de fato, é um 4-1-4-1. Não tem do que falar, inclusive quando você olha o mapa de calor, né? Fica muito fácil de perceber. Olhem aqui, é exatamente isso aqui. Quando você para pra olhar cada jogador, eles estão em 4-1-4-1. Eu acho que o principal fator aqui é o fator Tchouaméni, porque ele consegue equilibrar muito bem ser um volante e ainda tá muito perto da marcação e transicionar o jogo. Então o Tchouaméni foi essencial ali pro ataque não funcionar. Não só isso, houve um revezamento de dar porrada em Pedri no meio de campo. Então Pedri não conseguia jogar, cara. Pedri não conseguia criar nenhum lance, porque o tempo inteiro tinha alguém fisicamente em cima dele. Eu diria que acho que Camavinga, acho que ele foi o principal ali pra fazer esse papel ali. Acredito que foi um papel tático entregue a ele, né? Dele participar mais da direita do campo e dele punir bastante Pedri, e Pedri não consegue jogar o jogo. E aí sobra muito, né, para os outros protagonistas em campo. E com a partida abaixo de Lamine Yamal, o Barcelona não consegue criar muita coisa. Então a formação do Real Madrid funciona muito bem. Não só é um plano que ajuda bastante a executar a ideia que o treinador traz para campo, como ela consegue bloquear os principais jogadores do Barcelona. Eu diria, por exemplo, que Ferran hoje não consegue se deslocar com vantagem. Não teve essa vantagem. O Barcelona não consegue subir muito a linha, porque sabe que se subir demais a linha vai tomar um contra-ataque. Acredito que ele não queria passar tanto da linha do meio de campo, né? Porque se Mbappé ele fica atrás dessa linha do meio de campo, o contra-ataque dele, mesmo em impedimento, não ia importar tanto, porque atrás da linha do meio de campo não tem um impedimento, né? Então seria uma vantagem muito grande. Acredito que havia um medo ali de fazer isso aí, e ele tava tentando manter uma linha ali mais equilibrada, só que acaba não dando muito certo, cara. E de fato, quando você olha pros lances do jogo, tá claro que o Real Madrid foi muito superior, cara. Apesar disso, o Barcelona conseguiu criar alguns lances que acabaram parando na falta de qualidade ali dos jogadores, mas era aquele lance que não é muito legal, porque o cara já chega pressionado pela marcação que já tá no pé dele em segundos. Ele tem muito pouco tempo pra pensar, e do outro lado tem um goleiro que é Courtois, que é muito bom, né? Enfim, cara, basicamente é isso. E aí sobrava também os duelos individuais nos lados de campo, onde claramente Valverde é muito vitorioso, e Carreiras, apesar dele não brilhar tanto no jogo, ele consegue entregar muito na questão do duelo 1v1. Ele foi muito bem hoje contra Lamine Yamal. Então a estratégia inteira de Xabi Alonso, tudo que ele tentou trazer aqui dentro dessa formação, funciona muito bem, e aí o jogo acaba rodando em vantagem pro Real Madrid, pelo menos no meu ponto de vista. Não sei como é que é a análise pessoal de cada um. Pelas estatísticas tá meio claro, né, a vantagem, mas enfim. Quando você olha pra execução do jogo, né, de fato ali da estratégia, o Barcelona ele controlou muito as ações do jogo, não à toa ele tem tanta posse de bola. Então a gente viu a Barcelona circulando bola, criando dinâmica, tentando abrir espaço. Não é muito difícil, o Real Madrid não tem uma defesa que é nada demais, não retranca tão bem quanto outros clubes, mas hoje tem executado bem a defesa, cara. Era um principal defeito até aqui do Real Madrid de Xabi Alonso. O Bayer Leverkusen se defendia bem. É claro que quando você tem uma proposta de jogar com bola no pé e de subir linha, você vai dar espaço pro seu adversário, é a natureza disso. Não dá pra dizer, inclusive, que um time que joga com muita posse de bola e que sobe muita linha é bom defensivamente, porque ele tem um monte de buraco muitas das vezes. Tem muita gente que confunde isso, porque às vezes o time ele tem um elenco muito bom e na maioria dos jogos ele consegue produzir estatísticas interessantes, então ele acaba tomando menos gols. Aí o cara ele acha que o time marca bem, mas não marca, cara. Você vê um time marcando bem, é um time, por exemplo, o Forest de Nuno Espírito Santo. Aquilo era marcar bem, aquilo era compactar bloco e não dar espaço em um segundo de jogo para adversário. O adversário sofria para realmente criar um lance. O que esses times fazem é controlar as ações do jogo. E como eles não tinham a bola no pé, né, o time do Real Madrid, eles tinham que ficar sujeitos à estratégia do Barcelona. Estando sujeito à estratégia do Barcelona que controla a ação do jogo, você tem que se defender bem. Aí você vai ter que compactar bem. E foi o que rolou hoje. Eu volto a falar desse meio de campo, né, que ele funciona muito bem ali, eles conseguem fechar os espaços muito bem. Acredito que a cobertura foi muito boa. E nos lados de campo, os laterais se sobressaem bastante, conseguindo ganhar o duelo. Então você aciona esse jogador de qualidade e muitas das vezes estava faltando ele. Ficou só nas mãos de Fermin Lopes, ok? Quer dizer, nos pés, né, de Fermin Lopes. Mudar as coisas ali no ataque, que era quem tava bem. Se movimentando bem, aparecendo bem e chegando direto ao ponto. Ele ganhou até um lance interessante, onde ele poderia finalizar bem, mas ele tava tão perto da marcação que ele chuta tão rápido que ele acaba perdendo a força do chute. E aí fica fácil pro goleiro tirar, cara. E foi o que acabou acontecendo. O outro jogador que eles teriam preocupação é Ferran Torres, que é um jogador que se movimenta muito e que consegue criar uma dinâmica ali que é difícil de parar, cara. Ele não é o cara que vai bater de frente com o marcador, mas quando ele consegue ganhar na movimentação, ele sai na cara do gol. E não rolou muito isso hoje, cara. Simplesmente não teve nenhum lance que ele ganhou grande vantagem. Ele acaba pegando a bola, ajeitando e tentando chutar, muitas das vezes até de fora da área, ou mal ajeitado mesmo, tentando usar muita força no lance. E ele finaliza até direito, movimenta corretinho mesmo. Ele tem muita qualidade de finalização, tá muito confiante, né, de si mesmo. Acaba fazendo algo interessante, mas não é o suficiente pra bater a marcação
marcação do time do Real Madrid, que marcou muito bem, cara. Acho que as escolhas hoje pra campo foram muito boas e alguns jogadores que entenderam que eles têm um papel ali e que eles têm algo a cumprir em campo e que eles precisam jogar pro time também. Então ficou muito claro. Outra coisa que é interessante da gente ressaltar é os lados do campo. E aqui eu falo um pouco da estratégia do Real Madrid, cara. O Real Madrid, ele tinha alguns planos que ficavam claros de você perceber, né? Principalmente a galera ali da zaga e do meio de campo juntos. Eles tinham um único papel, que era acionar os jogadores de ataque em velocidade. Ou ponta da direita, ou ponta da esquerda, ou camisa 9. E muitas das vezes a bola ia pra Kylian Mbappé, cara. Mbappé era acionado ali, né, em velocidade. Então eles tentavam sempre lançar uma bola em Mbappé. Mas o objetivo principal daquilo ali, com toda certeza, era ganhar uma vantagem numérica e fazer a bola chegar de maneira central em Mbappé. No final das contas, era tudo pra isso. E o lado do campo, ele funcionava exatamente desse jeito, cara. A gente tinha um dos meias que ficava ao lado desse ponta, né, que na direita são dois volantes, mas um dos volantes estava jogando de ponta. A gente também tinha o lateral que fazia cobertura. Então esse lateral, sempre que rolava essa dinâmica, ia pra sobreposição. A gente viu o Álvaro Carreras em muitos momentos criando essa dinâmica com Vinícius Júnior. Então o Vini ganhava ali por dentro e já lançava a bola no corredor. Ele nem precisava olhar pra Carreras, ele não precisava pensar, já era planejado. E aí Carreras saía com uma vantagem muito grande, já que do outro lado você não vai ter muita cobertura dos pontas do Barcelona, né? Pelo menos não era o plano ali pra estar o tempo inteiro acontecendo. Em alguns momentos até rolou, né? O primeiro pênalti do jogo, inclusive, que rola, que depois é anulado, exatamente com a cobertura ali do ponta. Mas na maior parte do tempo, o ponta não tava conseguindo acompanhar, ficava só o lateral, e aí você ganhava do lateral criando essa dinâmica. Em vez de você só depender do duelo de Vini, você poderia ganhar com essa dinâmica aí. Não só isso, como ele tava tão preocupado com essa movimentação do lateral, quando o Vini ia pro duelo 1v1, ele tava em muita vantagem. Então o Vini consegue alguns espaços e alguns momentos pra dar um chute que talvez não teria em um jogo normal. Essa estratégia funciona muito bem, muito porque o Real Madrid consegue manter o equilíbrio da linha e também ele consegue manter, né, esse jogador que sobe, mas volta muito rápido ali já pra linha de marcação e não deixa muito espaço. Então o Barcelona não conseguia construir por dentro, porque sua principal peça por dentro estava sendo extremamente bem marcada, e também ele não conseguia construir pelos lados, porque qualquer corredor que você ganha ali, se você toma um contra-ataque, você já toma essa dupla ali de lateral e ponta jogando junto ali, e também a cobertura do meia que tava de um lado e o outro meia que tava do outro. Claro que a gente vê ali, né, um Arda Güler brilhando mais na questão criativa, a gente vê que ele é um meia que participa menos da defesa, mas ainda assim ele se entregou muito em campo, né? Isso é muito legal dele, ele consegue às vezes roubar uma bola, ele tem qualidades que lembram um meia, de fato, né? E ele consegue participar do meio de campo sem ser aquele jogador que deixa a desejar, né? Na maior parte do tempo, quando se adapta a um jogador de ataque, um meio atacante, no meio de campo, ele deixa a desejar na parte defensiva. Arda Güler não, né? Foi exatamente desse jeito que eles conseguiam gerar vantagem e sempre gerar um lance de perigo. Não conseguiu sempre trazer a bola de melhor qualidade pro camisa 9, então às vezes tava difícil ali dele arrumar um espaço, porque a zaga do Barcelona tava ajeitadinha, tinha linha de impedimento, e aí você vê também, né, esse plano que era acionar Mbappé na velocidade, ou Vini também, muitas das vezes. Então você via que eles viam a linha de impedimento e aí alguém tentava lançar um passe ali entre as linhas pra quebrar a linha e esse cara sai na cara do gol. Então teve muitas bolas ali de qualidade que saíram desse lance. O problema foi o impedimento, né? O impedimento acabou parando muitos desses lances. Tem até um gol ali que foi incrível de Mbappé no começo do jogo, que, mano, eu queria muito que fosse gol, mas foi um impedimento milimétrico, cara. Porque foi um golaço. Nossa, ele tirou o Chesney pra merda ali naquele lance, cara. Foi incrível aquele lance e foi anulado, mano. Mas foi tão pouco. Quando você olha ali o lance, né, de fato, a linha de impedimento quando no semiautomático, que mostra ali certinho, foi quase nada, cara. E aí anulou o lance, que foi tão bonito. E em muitos momentos é isso. Os jogadores do Real Madrid muito preocupados com a linha de impedimento, em correr na hora certa, e o jogador do meio de campo ou da parte de trás preocupado em fazer o passe no momento certo pra não bater nessa linha de impedimento. Todo um plano ali pra linha de impedimento que provavelmente vai amadurecer pro próximo duelo, e aí talvez a coisa se torne ainda pior. Então foi basicamente assim que o Real Madrid conseguiu uma vantagem, pelo que eu vi ali no campo, né, pelo que eu consegui analisar. Eu acho que não tem muito mais do que eu falar por aqui, e eu diria que o placar é até injusto. Eu acho que o Real Madrid merecia ganhar pelo menos de 3-1, ou até 4-1 mesmo. Eu acho que deveria ter tido um placar um pouquinho mais elástico. Faltou um pouco de pontaria hoje, né, Mbappé perdendo aquele pênalti e tudo mais. Sobre a arbitragem, cara, eu não achei nada ruim a arbitragem, acho que o VAR ajudou bastante. Inclusive o VAR tirou um lance ali de pênalti que tava errado mesmo, não foi pênalti, cara. Quem chuta o jogador é Vinícius Júnior, né, então ele que causa a falta. Eu reclamei muito disso aqui, né? Às vezes o jogador, ele causa o contato e a arbitragem beneficia ele, sendo que é falta dele, né, só que aí anulou certinho e tudo mais, ficou tudo certo, cara. Basicamente é isso, cara. Então vamos seguir aqui pra falar de quem jogou mal e quem jogou bem agora e finalizar esse vídeo aqui, um apunhado ali de cada momento de Real Madrid e Barcelona. Antes disso, vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante, ajuda muito o canal. Se possível também utilize a opção de hype, tem na aba de comentários no smartphone, você me dá um hypezinho gratuito, esse vídeo chega em mais pessoas, cara. E se você quiser ter um contato maior comigo, você pode me seguir também no Twitter, cara, @ddcorvo, tava comentando o jogo por lá, ok? Talvez alguns torcedores do Barcelona não queiram ter esse contato todo não, porque eu tava gastando pra caramba o Barcelona durante o jogo. Agora
Agora, falando de quem jogou mal e quem jogou bem, cara, eu de fato poderia começar pelo Real Madrid. Mas eu já vou deixar claro que o Real Madrid, cara, hoje como um coletivo foi melhor. Tem alguns momentos ali que eu poderia falar realmente, cara, que eu achei bonito ali. O Real Madrid tá muito coletivo e lembra um pouco o Bayer Leverkusen, né? É um time muito coletivo. Quando a gente olha ali pro time do Barcelona, cara, eu diria que tem poucos protagonistas de fato pra esse jogo. Realmente a galera tava um pouco abaixo hoje e pouca gente pra gente elogiar. Mas de fato, o MVP pra mim da partida inteira é o goleiro do Barcelona, Szczęsny. Ele calou minha boca, porque eu realmente achei que Szczęsny ia fazer um daqueles jogos horrorosos que às vezes ele faz. É um jogo muito difícil, muito pegado. Às vezes ele vai muito mal e hoje não. Ele pegou pênalti, ele defendeu pra caramba. Eu acho que ele é um dos fatores do time do Barcelona ter conseguido manter o placar. Tem até um lance no final que o Rodrigo vem do banco, ele bate uma falta ali no canto, cara. E ele tava atento ao lance. Tem muito goleiro que tomaria aquele gol, cara. Com boa força e ainda assim, cara, ele conseguiu pegar. Então dá pra dizer aí que ele deve ter salvado pelo menos uns 4 gols que um goleiro mais fraco teria tomado. Szczęsny aí salvando o Barcelona mais uma vez, né? Não esperava nada dele e eu acho que ele acabou entregando tudo. No time do Barcelona, eu elogio bastante aqui Eric Garcia. Gostei da partida dele na zaga, cara. Acho que é uma partida muito difícil pro nível dele, que teoricamente de reserva. Ele conseguiu fazer a linha de impedimento com perfeição e cobrir bem o jogo. Acho que ele é o menor dos culpados aqui de qualquer coisa que tenha acontecido dentro da partida, cara. Elogio também a partida de Fermín Lopes. Acho que ele foi muito bem hoje no jogo. Agora que eu acho que jogou mal, cara, eu não gostei dos dois laterais, principalmente Jules Koundé. Acho que a partida dele foi fraca, ok? Não curti muito. Acho que é uma partida ruim. Pedri não conseguiu fazer nada na partida, né? Se espera muito dele. E Lamine Yamal, né? Falou, né? Foi lá em podcast, fala merda, né? Fazer a gracinha dele e tudo mais. E aí vai pro jogo e não faz bosta nenhuma, cara. Parabéns, mano. Isso aí, mano. Continue falando muito, né? Ele tá agindo com um estrelismo, né? De craque, que é muito interessante, mano. Eu já vi muitos assim, né? Muita gente diz que é por causa da idade, mas, cara, eu tô começando a achar que não é não, mano. Pra mim, eu acho que Yamal vai ser do mesmo jeito aí durante muito tempo, cara. Muitos anos da carreira. Muita gente falava isso de Neymar, né? Ah, é por causa da idade, é o menino Ney. O menino Ney continua menino até hoje, então, velho. Porque ele continua falando um monte de coisa que talvez ele não deveria falar, velho. Mas enfim, mano, vamos lá, né? Falador passa mal. E ele passou aí, merecido. Eu agradeço que ele se deu mal hoje, cara. Porque realmente ele tá se achando muito, cara. Assim, ele vir provocar, né? Dentro do Santiago Bernabéu, antes do jogo, é um negócio assim impressionante. Não dá pra dizer que ele não tem personalidade, né? De fato, aí ele tá mostrando muito. Agora, no time do Real Madrid, cara, eu vou falar primeiro de Valverde. Eu gostei da partida dele. E tem um comentário que eu li de um torcedor do Barcelona que eu fiquei pensando, será que o cérebro desse ser humano, ele funciona? Porque eu vi um cara falando, nossa, Valverde, ele tá virando lateral de tão ruim que ele é. Não é assim que funciona, amigo. Quando você é um jogador que tem tanta qualidade que, se você tá no meio de campo ou na lateral, tanto faz porque você é bom nas duas posições, é um mérito, não um demérito. Valverde, quando jogou na lateral, parecia Hakimi, cara, no ano passado. Ele tava um monstro. O cara acha que isso é um demérito. Mano, tem coisa que não dá pra entender, velho. É tipo gente que acha que pênalti é um demérito. Ó, o cara bate bem pênalti, que merda, hein? Olha quanto foi importante hoje o pênalti que o jogador do Real Madrid perdeu. Poderia ter mudado o jogo. Poderia ter garantido um placar muito maior. Poderia ter garantido o jogo naquele momento. E o jogo ficou até um pouquinho aberto. Poderia ser um empate hoje. E ele é tão bom que na lateral é um dos melhores do mundo também. De tão bom que ele é, cara. E na ponta, se tu coloca, ele também joga. Incrível. É Valverde. Eu nunca vi um jogador ser punido por ser versátil. Aqui eu falo da zaga. Gostei dos dois zagueiros, principalmente de Éder Militão, cara. Militão tá bem, hein? Isso é muito bom pra seleção brasileira, cara. A gente tem um zagueiro de segurança. Ponto final, cara. É um cara ali pra ser titular da seleção. Jogou muito hoje. Assim, ele participa muito mais do que só um zagueiro em campo. Ele traz muito mais qualidade. E aí tu tem um moleque que tu põe ao lado dele, que tem uma leitura de jogo e uma segurança muito boa que libera Militão pra poder brilhar um pouco mais no jogo, cara. Isso é muito legal. Gostei muito da partida do goleiro do Real Madrid. Foi muito bem hoje também. E do volante Tchouaméni, cara. Eu acho que eu dou destaque maior pra ele. Ele foi o melhor ali no meio de campo. Gostei muito de Tchouaméni hoje. Muito bem mesmo, assim. Eu acho que a partida dele é excelente, é excepcional. Gostei também da partida de Jude Bellingham. Muito bem como elemento surpresa, aparecendo atrás da marcação. Perfeito. Achei o jogo dele realmente muito legal. Mbappé foi um meio termo aqui, mas ele jogou direito sim, ok? Um jogador bom. E Vinícius Júnior fez um jogo excelente até ser substituído. Aquele comportamento de Vini é inaceitável. Ele não tem que ficar bravinho por ser substituído, porque ele não tem nada no contrato dele que diga que ele tem que jogar 90 minutos. Isso não existe. O treinador deu minutagem a ele, deu prioridade a ele no campo e no final do jogo precisava garantir o placar. Colocou um jogador que marca melhor que ele, que fecha melhor espaço, que traz um a mais ali pro campo, trouxe mais estamina pro campo, trouxe uma batida de falta que quase foi um gol. Eu acho que Vini realmente foi muito infantil ali, cara. Eu acho que é muito ruim a atitude dele, porque a fase atual, coletiva do Real Madrid é muito boa. Tá todo mundo coletivamente bem. Você vê que Mbappé tá se dando muito bem com todo mundo. E aí vai Vini estragar o clima ali pra ficar brigando com o treinador. Cara, isso aí é inaceitável. Acho que ele foi muito infantil.
eu entendo o jogador que quer estar em campo, que quer jogar 90 minutos, mas você tem que entender, cara, que uma hora você vai ser substituído porque o treinador vê as coisas de um jeito diferente, pensa em coisas diferentes. E de fato, cara, pra mim foi a escolha certa pra realmente fechar o placar. Acho que Vini foi muito infeliz ali naquele momento dele, cara. Entendo o lado dele, mas eu acho que realmente foi algo muito, muito negativo que ele fez ali, cara. Não tenho mais ninguém pra falar. Volto a falar, o Real Madrid coletivamente foi tão bem que eu não posso falar de nenhum jogador que tenha ido abaixo ou mal. Eu acho que todo mundo entregou alguma coisa. A fase atual do Real Madrid, cara, é uma fase de crescimento. É um time que ainda não entrega 100% da ideia do treinador, mas de jeito nenhum. Mas tá muito distante mesmo de entregar o 100%. Tem coisas pra mudar, jogadores para serem vendidos e contratados, mas a gente vê uma luz ali, não no fim do túnel. Um túnel que já tá bem próximo mesmo ali de acontecer. Mas com a porta aberta ali, com a luz clara de onde você tem que ir, pro caminho que você tem que seguir. E de fato, isso aqui vai se tornar algo muito poderoso. Sinto que esses jogadores estão entendendo o que é que esse treinador quer. Muitos deles. E alguns jogadores que estão ganhando prioridade e espaço finalmente ali. Eu acho que o treinador também está evoluindo junto com esse trabalho e eu acho que ele pode entregar cada vez mais ali em campo. De fato, aqui é muito positivo. A fase do Barcelona é muito mais uma fase que eu diria que tá rolando um pouco de sorte pra garantir o placar em alguns jogos do que necessariamente deles estarem em um bom momento. O momento não é legal, cara. Particularmente, acho que tem muito jogador abaixo, em queda de rendimento ou jogando mal. Até os lesionados que eu mostrei hoje aqui estão em um momento ruim. Tá faltando jogador de qualidade. Tem jogador que não encaixa com o que o treinador quer. A gente vê, por exemplo, um Ronald Araújo hoje que tava no banco. Um jogador do nível dele não deveria ser banco de reserva. Eu pensei que o treinador poderia utilizar ele mais, só que pelo visto não, cara. E aí é muito complicado, é uma situação muito difícil, cara. Não tem muito o que fazer, cara. Não tem pra onde você correr, não tem o que fazer, é isso. O momento do Barcelona é ruim, pode se recuperar ou a coisa pode piorar. Não sei ainda, cara. Particularmente, cara, eu diria que com esse momento ruim você sair só com 2-1 é pra ficar feliz, cara. Poderia ser uma goleada muito pior pra você, torcedor do Barcelona, e talvez ia dar uma manchada legal no trabalho atual, né? Mas terminou tudo bem. Agora vocês têm um jogo em casa aí pra poder mudar, quem sabe até lá todo mundo esteja disponível e eu tô doido pra ver essa partida. Enfim, cara, este aqui é o vídeo, o bem venceu. Eu adoro falar isso no fim do jogo do Barcelona, cara, quando ele perde. Agradeço a presença de todos, agradeço todo mundo que deixou o like no vídeo, que ajudou de qualquer maneira. Muito obrigado a sua presença. Tchau.